Vamos iniciar o nosso estudo, dando sequência ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. Nós vamos falar do julgamento, do Senhor e da sua crucificação. Logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhes: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia Barrabás, que, preso com outros amotinados, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e, açoitado, Jesus o entregou para ser crucificado. Bem, no Evangelho segundo Marcos, a narrativa está bem resumida, mas traz para nós os pontos principais da prisão do Senhor. A gente vê logo aqui na introdução do capítulo 15, que o Sinédrio, que era aquele órgão supremo que governava, na verdade, a vida dos judeus, ele havia reunido os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, para discutirem a respeito do que fariam de Jesus. E eles já tinham combinado acerca da sua crucificação. Tudo estava já armado, para que o Senhor fosse julgado e crucificado. Eles queriam ver o Senhor morto. E segundo os estudiosos e historiadores, eles dizem que essa multidão não era um número muito grande de pessoas, e que, na verdade, essas pessoas haviam sido arregimentadas, haviam sido ajuntadas pelos próprios doutores da lei, pelos próprios fariseus interessados em fazer com que o Senhor fosse morto. Então, nós vemos que o diabo ele fez toda uma armação ali para poder crucificar o Senhor e não ter nenhuma possibilidade dele ser solto.
Nós vimos no capítulo anterior que quando eles levaram o Senhor à casa do sacerdote, para que o sacerdote desse a sua opinião a respeito da culpabilidade de Jesus, nós vemos que as testemunhas, as falsas testemunhas, elas não conseguiram narrar os fatos da mesma maneira. Havia muitas contradições naquelas testemunhas que acusavam o Senhor. E perante a lei de Moisés, perante as leis romanas, era necessário que houvesse mais que 2 testemunhas acerca de um fato, para que um homem fosse condenado. E não haviam essas testemunhas, mas mesmo assim, o Senhor foi considerado culpado. Nós percebemos que por trás de tudo isso havia uma grande armação do diabo, né, para tirar o Senhor aqui desse mundo. Tá bem? Nós vemos que Pilatos faz essa pergunta aqui a respeito se Jesus era mesmo o rei dos judeus, né? E o Senhor responde: tu o dizes, né? Ele quis dizer assim: você está dizendo que eu sou o rei dos judeus, mas o Senhor é rei de todos nós. Por isso ele não disse que ele era o rei dos judeus, né? E você está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Ele não quis assumir que ele era rei de toda a humanidade e de toda a criação. Tá bem? Aqui no versículo 3 e 4 e 5, a gente vê que diante das acusações dos sacerdotes, o Senhor nada respondia, ficava calado, né? Ele não esboçou nenhum tipo de defesa contra ele, porque ele sabia que deveria passar por essa tribulação. A sua morte, ela significava a redenção do seu povo. Por meio da morte sacrificial de Jesus, nós teríamos os nossos pecados perdoados. E ele sabia que teria que passar por isso. E assim ele fica quieto, não esboça nenhum tipo de argumentação para se defender. E cumpre-se também aqui, nesta passagem, o texto que está em Isaías, capítulo 53, versículo 7, onde diz que ele, como um cordeiro, né, se entregou aos que sacrificavam, né, os cordeiros, foi para o matadouro, calado, sem dizer coisa alguma, em silêncio, né? É o que o profeta Isaías diz no capítulo 53, no versículo 7, profetizando acerca da morte do Senhor. Tá bem? Até aí está tudo bem compreendido, irmãos? Nós vemos que a partir do versículo 6, o texto diz que estas coisas se passavam no dia de Páscoa, né? No dia da festa. Os romanos, eles, como de costume, soltavam um preso para agradar os judeus, né? Agradar as turbas. E foi nessa ocasião que apresentou-se, né, esse tal de Barrabás aqui, que era um preso que participara de um motim, de uma revolta, e nesse motim ele tinha cometido uma morte, por isso ele estava preso. E ele ia ser crucificado. O Pilatos pergunta ao povo qual preso que eles gostariam de soltar, se o Senhor ou se o Barrabás. E a multidão respondeu aos gritos, né, que deveria soltar o Barrabás e crucificar o Senhor, conforme a gente vê aqui no desenvolvimento do texto, né.
Quando Pilatos pergunta para eles: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele também estava assim querendo irritar os judeus, porque os judeus não reconheciam Jesus como rei. Mas Jesus padecia dessa acusação, como se ele quisesse ter-se feito a si mesmo um rei, né? O que o condenava perante as leis de Roma. Essa é a razão pelo que ele pergunta aqui: quereis que vos solte o rei dos judeus? No versículo 9. Mas os principais, eles incitaram aquela multidão para que fosse solto o Barrabás. E ele pergunta outra vez acerca do que fazer com Jesus. A multidão responde que ele fosse crucificado, e faz assim em 2 ocasiões. Pilatos, querendo satisfazer essa multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitou Jesus e o entregou para ser crucificado. Quando o preso era condenado, ele era açoitado, né, com um rei feito de couro, e algumas vezes ele tinha alguns metais na ponta, o que machucava bastante a pessoa, né? Era feito com uma espécie de um chicote, feito com tiras de couro, e por isso Jesus foi açoitado antes de ser entregue para a crucificação, como eles faziam com qualquer outro preso. E a gente vê agora, a partir do versículo 16, a seguinte narrativa: e os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram, e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Então, os soldados romanos pegaram o Senhor e o colocaram na sala de audiência, e vestiram-no com uma roupa de cor púrpura. E eles fizeram uma coroa de espinhos, assim, para fazer pouco caso do Senhor, né? Os príncipes e reis naquela época usavam na cabeça uma coroa parecida com uma tiara, né? Era uma coroa gloriosa, e eles colocaram essa coroa de espinho no Senhor para fazer de conta que ele era rei, né? E esbofetearam o Senhor e se ajoelharam diante dele para saudá-lo, mas é evidente que somente fazendo pouco caso da figura do Senhor, né, naquele momento. Então bateram nele, cuspiram nele e fizeram tudo o que o diabo quis que eles fizessem. Todas essas coisas se passaram por obra de Satanás. Essas coroas, eles dizem que chamavam, acho que grinalda, né? Um tipo de coroa que os príncipes usavam naquele tempo, os reis. E daí a razão de colocarem essa coroa de espinhos na cabeça do Senhor. Depois tiraram a roupa que haviam colocado também para o escarnecer, e o vestiram com as suas próprias vestes, e levaram o Senhor para fora, de maneira que ele pudesse ser crucificado. Tá bem? Até aí, os irmãos. O irmão Sidney. Eles condenavam pelo sinédrio. O sinédrio, ele tinha poder para condenar uma pessoa à morte, né, por apedrejamento, segundo aquilo que a lei de Moisés determinava.
mas eles não podiam condenar ninguém que não fosse julgado pelas autoridades romanas, e Pilatos ele era como o governador, né, daquela região. Por isso foi levado até ele o Senhor, de maneira que ele examinasse o caso. Tanto que ele fala que ele não via mal no Senhor. Em outra passagem ele lava as mãos, né? Ele lava as mãos e diz: eu não vejo nenhum mal, nenhum dolo nesse homem. Que vocês sejam responsabilizados pela morte dele. Pilatos fala isso na narrativa que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. A gente sabe que os evangelhos não são muito harmônicos nas narrativas. Algumas passagens estão mais completas no evangelho e estão mais incompletas em outro. Mas é possível a gente ver os fatos em todos os evangelhos como um pano de fundo. São os mesmos acontecimentos, os mesmos fatos. Eles não podiam apedrejar alguém ou condenar alguém à morte, ou executar aquela condenação, se os romanos não autorizassem. Por isso eles levaram o Senhor a Pilatos. Não, qualquer pessoa. Eles não podiam matar ninguém sem ordem dos romanos. Quem mandava eram os romanos. Eles eram escravos dos romanos. Estavam sob o domínio romano naquela época. E Pilatos poderia ter soltado o Senhor se ele quisesse. Se ele falasse que não ia crucificar o Senhor, eles tinham que obedecê-lo. Ele era a autoridade. Mas havia toda uma questão política, né? Ele queria agradar o povo e tal. Havia todo os sacerdotes, poder. Ele fez o que os homens queriam que fosse feito. Mas ele deixou claro, ele falou: olha, eu não vejo nada errado com ele, não. Não vejo culpa nele. Ele viu que era uma armação dos sacerdotes, né? Ele queria até soltá-lo, mas percebeu que não ia ficar bem. Aí ele resolveu deixar que, se fosse escolhido, aí colocou o Barrabás e colocou o Senhor, e o povo quis o Barrabás, né? Que deve estar por lá até hoje. Tantos são os tormentos daquela gente, daquele povo, né? Bem, vamos seguindo aqui com a leitura. A partir do versículo 21, eles constrangeram, eles obrigaram um homem chamado Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, de maneira que ele pudesse levar a cruz até o lugar chamado Gólgota, que se traduz por caveira, né? Essa palavra significa caveira. E a crucificação era para eles como um espetáculo. Daí a razão de obrigarem o prisioneiro a levar a sua cruz até aquele lugar, e as pessoas iam acompanhando aquela procissão, né, vamos dizer assim, e escarnecendo do que havia sido condenado até que ele fosse crucificado. E assim foi feito com Jesus. Eles obrigaram este homem, o Simão, a carregar a cruz do Senhor. Eu acredito, e nos filmes isso aparece dessa forma, que são representações, que o Senhor deve ter carregado a cruz por certo tempo, mas como ele já estava bastante debilitado pelos açoites e pelos escárnios, ele não estava conseguindo mais carregar o peso daquela cruz, né? E eles então obrigaram esse homem a levar a cruz até o Gólgota, onde ele foi crucificado. Tá bem? Perguntas? Podemos seguir? No versículo 23, nós vemos que eles deram para o Senhor beber um vinho misturado com mirra, mas o Senhor não o tomou. Por que esse vinho era misturado com mirra? Porque ele ficava parecido com um anestésico. Eles costumavam dar este vinho para a pessoa que ia ser crucificada, para que ela não sentisse tanta dor. Mas a morte de crucificação era terrível.
Era uma tortura, e chegava a durar 7 dias, o sujeito ficava lá pendurado na cruz. E o Senhor foi por 3 horas, né? Até Pilatos ficou surpreso de ver que ele morreu tão rápido. O sujeito crucificado ficava um tempão lá na cruz. E eles davam esse vinho com mirra para ele não sentir tanta dor. O Senhor se negou a tomá-lo. Aí no versículo 23 a gente vê que se passa assim: e havendo crucificado o Senhor, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. Essa passagem aqui, ela na verdade confirma as profecias a respeito da morte de Jesus, que está no Salmo 22, versículo 18, que os soldados iriam disputar as suas roupas, jogando dados, né? Alguma coisa assim. Havia um jogo de sorte que eles faziam com varas, com pequenas varinhas, para ver quem ganhava o direito, né? Quem tinha o direito de levar as roupas do que havia sido crucificado. Eles jogaram assim essa sorte sobre as roupas do Senhor. Essa passagem está no Salmo 22, no versículo 18. Aliás, o Salmo 22 é um salmo que fala inteirinho sobre o sofrimento, o martírio de Jesus. Quem puder em casa dar uma conferida depois, é um salmo bem grande, mas vale a pena a gente ler e ver que desde os tempos antigos, desde a época dos Salmos, da época de Davi, a morte de Jesus já estava no plano de Deus para a redenção de muitos. Amém? O versículo 25 diz que era a hora terceira, que eram 9 horas da manhã, quando o Senhor foi crucificado. E por cima dele havia escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: com os malfeitores ele foi contado. Isso está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Uma profecia também acerca da morte do Senhor. Os que passavam blasfemavam dele, meneavam as suas cabeças e diziam: tu que derrubas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Bem, referência também aí ao Salmo de número 22. Todas essas coisas estão escritas lá atrás, neste Salmo, escrito 1000 anos antes de Cristo. Da mesma maneira, também, versículo 31, os principais do sacerdote com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, aqui na passagem do Evangelho segundo Marcos, nós não temos aquela narrativa do bom ladrão, que está descrito no Evangelho segundo Lucas, em que o bom ladrão, ele repreende o outro porque estava escarnecendo de Jesus. Ele dizia que que eles estavam ali porque havia cometido crimes, mas que Jesus estava ali sem ter cometido nenhum mal a ninguém. E ele fala ao Senhor, para o Senhor lembrar dele quando ele estivesse no paraíso, né? O Senhor responde que naquele mesmo dia ele estaria junto dele, nos céus. Mas essa narrativa não está aqui no Evangelho segundo Marcos. Tá bem? É importante a gente levantar essas particularidades para que as pessoas saibam o que são as Escrituras. Tem gente que acha que as Escrituras elas são infalíveis na sua estrutura. E quando a gente examina, a gente vê que não é bem assim. Algumas narrativas estão mais completas, outras não estão. Há alguns evangelhos que têm narrativas que não existem em outros evangelhos. Mas o que nós temos que entender é que essa Escritura, estes evangelhos, foram desde o ano 400 da nossa era,
escolhidos como os evangelhos que são dignos de créditos dos quais nós podemos tirar instruções para a igreja do nosso tempo. Tá bem? Então, isso está já entendido pela cristandade desde o ano 400, que estes evangelhos, estas cartas apostólicas, o livro Atos dos Apóstolos e a profecia Apocalipse, seria a escritura da igreja cristã. Esta é a razão pela qual a gente precisa ter uma atenção especial para o estudo, a meditação e a reflexão em torno desses ensinamentos. Tá bem? Para a gente não confundir, tem gente que pensa que Velho Testamento, Novo Testamento é uma coisa só, que você pode ler a Bíblia aqui e acolá, tirando passagens e dizendo isso e aquilo. Não é bem assim. A escritura da igreja cristã é o Novo Testamento. Chegada a hora sexta, que era meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Isso aconteceu até a hora nona, que era as 3 horas da tarde. Foi esta hora que Jesus expirou, às 3 horas da tarde. E Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Tá bem? Bom, sobre o tempo da crucificação, ele foi crucificado às 9 horas. E ele morreu à tarde, às 3 horas da tarde, né? Isso dá 6 horas, né? 6 horas. 3 horas antes do meio-dia e 3 horas depois. Então são 6 horas o tempo da crucificação e morte do Senhor. Foi às 3 horas da tarde. Aqui é um salmo também, o Salmo 22, no versículo 1. Esse Salmo 22 é muito bonito, tem que ir lá dar uma olhada nele depois, porque Davi profetiza a morte do Senhor, com detalhes. Tá bem? É Salmo 22, versículo 1. E aqui está escrito em aramaico, tá? Esse Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está escrito em aramaico, o que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus não estava ali falando que Deus o abandonou, mas está recitando o Salmo 22. Era muito comum nas suas aflições Jesus buscar os salmos para encontrar forças para seguir. É o que toda a igreja deve fazer, tá bem? Nas aflições, vamos nos refugiar em salmos. Ali nós encontramos toda a força necessária para nós superarmos os obstáculos. Amém? Vocês sabem que Jesus é da casa de Davi, eu tenho sempre falado aqui, não é? Da casa do rei Davi. Ele era um sacerdote diferente, fora daquela linhagem sacerdotal de Levi, que é o sacerdócio oficial. Então, é um sacerdócio diferente, onde Deus levanta os homens que Ele quer para fazer cumprir o seu plano de salvação. Havia alguns que estavam ali, no versículo 35, que dizia que ele chamava por Elias, e um deles correu a beber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, que era um cajado, deu de beber ao Senhor, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Havia uma expectativa no meio do povo, que Elias iria voltar para ajudar o povo com seu sofrimento, e Elias volta mesmo na pessoa de João Batista, né? João Batista, que teve o mesmo espírito de Elias, as virtudes de Elias, e fez um trabalho semelhante. Era um homem dotado de toda a fé daquele antigo profeta, da sua sabedoria e da sua garra, né? do seu discernimento. E nós vemos que ele voltou mesmo para dar cumprimento às promessas dos profetas. Malaquias que dizia que ele voltaria para preparar os caminhos em que o Senhor iria salvar o seu povo e todo aquele que nele cresce.
palavras do próprio Senhor. Jesus, então, deu um grande brado, né, e expirou. A sua alma deixou o seu corpo. Naquele instante, o versículo 38 diz que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. No templo havia dois véus, né, bastante importantes para o povo. Um deles ficava na entrada e o segundo separava a câmara dos que ali frequentavam e pregavam a palavra de um outro ambiente chamado Santos dos Santos. Nesse ambiente Santos dos Santos ficava a Arca da Aliança, e ali é que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer as suas oblações pelo pecado do povo, isso segundo a história antiga. E este véu é o véu que rasgou de cima embaixo. Segundo a carta aos Hebreus, a gente entende que este véu rasgado simboliza que agora, por meio de Jesus, da sua morte sacrificial, nós temos acesso a Deus, sem que a gente precise de pastores, de padres ou de gurus. É como se um lugar que antes, quando imperava a lei, nós não podíamos entrar, a partir de Jesus, onde impera a graça, nós podemos entrar porque Cristo abriu o caminho para a gente poder chegar até Deus e receber também revelações a respeito dos mistérios. Antes nós não sabíamos e nem podíamos entrar na casa do Senhor. Este lugar era o Santo dos Santos. É o lugar santo dos santos do Senhor. Os santos do Senhor não podiam entrar lá. Depois de Jesus, eles puderam entrar. Tá bem? Havia um centurião que estava defronte dele, vendo que ele expirara. Disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, né? Estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre as quais estava Maria Madalena, que era de Magdala, uma cidade ali perto do mar da Galileia. Aquela Maria Madalena, né, da qual ele expulsou 7 espíritos malignos. E essa Maria que está aí, mãe de Tiago menor e de José e Salomé, que não é a mãe de Jesus, viu? Essa é uma outra Maria, tá bem? Segundo a narrativa de Marcos. As quais também o seguiam Jesus e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras, falando de outras mulheres que tinham subido com ele a Jerusalém. A gente vê que as mulheres aqui, assim, elas ocupam um lugar secundário, vê que a narrativa sempre fala dos homens e a mulher sempre num segundo plano. Mas havia muitas outras mulheres que acompanhavam o Senhor e que o serviam no ministério. Isso é uma coisa que a gente sabe através do estudo da literatura paralela, né, das tradições antigas, tá bem? As tradições ligadas à história do cristianismo. E chegada a tarde, versículo 42, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião da morte de Jesus, ele deu o corpo a José. José comprara um lençol fino e, tirando o corpo da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam
onde o punham. Então, este José de Arimateia era um senador honrado, convertido ao cristianismo. Ele também aguardava a chegada do reino de Deus. Nos nossos dias, nós temos muitas igrejas que não se preocupam em ensinar acerca do reino de Deus. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é só nos céus. Outros pensam que o reino de Deus é só na terra. São poucos aqueles que compreendem que o reino de Deus que vai ser estabelecido é na terra e nos céus, e que tudo faz parte da obra de Deus, e que estas coisas, os céus e a terra, não são separados, elas coexistem na verdade, são duas realidades que coexistem, uma entrelaçada à outra. É necessário que a gente fale sobre o reino de Deus na igreja de Jesus, para que as pessoas compreendam. Desde aquela época, o ponto alto de se viver na igreja é esperar a chegada do reino. E tem muita gente que nem sabe o que é o reino de Deus, vive em confusão, ou procura a igreja somente para tratar dos assuntos desse mundo, esquecidos que as coisas desse mundo passam rapidamente, mas as coisas do Senhor, daquele outro mundo, são as coisas que permanecem. Essas são as riquezas eternas que nós precisamos ajuntar, vivendo o amor ensinado por Jesus.